escrito introdução? Isso. Tá, joia. Obrigado. O material da aula está no canal Introdução e tem o vídeo do material aqui. Só deixar claro com vocês, eu estou seguindo o plano de aula, plano de ensino. Não, esse aqui não é o que foi acordado. O que foi acordado é esse aqui. Se vocês olharem, a gente tem hoje introdução a sistemas de tempo real, disponibilização do material. E a gente vai ter esclarecimento das suas dúvidas no dia 14. E no dia 14 eu disponibilizo mais outro material. Então, é assim que a gente trabalha em redes industriais. Eu poderia chegar e simplesmente dar a aula inteira para vocês. O que eu vou mostrar para vocês é a parte mais importante que tem aqui. Depois vocês assistem o vídeo e semana que vem vocês tiram alguma dúvida. Essa é uma das aulas mais legais de redes. Se vocês acharem chato, então a disciplina vai ser um tédio, né? Mas por que essa daqui é uma das aulas mais legais? Porque ela mostra, assim como quem está fazendo automação industrial, eu pincelei a questão de indústria 4.0, na parte de redes isso fica ainda mais evidente. O que a gente tem é uma breve introdução, o histórico da automação. Histórico da automação? O futuro, os tipos de rede em função disso, a estrutura industrial, as características básicas e o que é um sistema em tempo real. É isso que a gente mostra nessa aula introdutória. Esse slide, geralmente eu mostro para vocês na aula de introdução à engenharia mecatrônica, quando vocês estão no primeiro ano. Ele cada dia fica mais evidente que a gente está numa nova evolução econômica, numa nova mudança que está acontecendo com todo mundo. Não muito distante, 2 séculos atrás, quem tinha o poder econômico é quem tinha terra. Aí vem a Revolução Industrial alicerçada na mecanização. As grandes indústrias de tecido começam a mandar. Para vocês terem uma ideia, a Companhia das Índias Ocidentais era quem detinha os direitos de usufruir a Índia. Isso aconteceu na Revolução Industrial. A Índia, ela forneceu algodão para a indústria inglesa e ela distribuiu tecido de algodão e roupas de algodão por o mundo inteiro. O negócio era tão forte que quando a Índia quis expulsar essa companhia, a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória na época, assumiu o papel da Companhia das Índias. E aí a Índia virou uma colônia inglesa. Nem colônia a Índia era. E a Inglaterra conseguiu sustentar a posição na Índia por causa da ideia da realeza estar atuando lá. Até que chegou o Gandhi e acabou com isso. Mas a Revolução Industrial, ela aconteceu porque as pessoas tiveram uma mudança muito grande de sair do campo e ir para a cidade. Quando chega na cidade, tem uma necessidade muito grande, e aí a produção tem que ser em massa, baixo custo, porque a demanda é alta e tudo é dirigido à tecnologia. Aqui ocorrem as diversas revoluções industriais, até surgiu o computador em 1940, por causa como consequência da Segunda Guerra. O computador não ia ser desenvolvido se não fosse uma necessidade tão grande quanto decifrar os códigos dos nazistas, né? E só que o computador, ele propiciou que diversas atividades que eram feitas pelo homem passassem a ser feitas pela máquina e de forma mais rápida. Reduziu o tempo de comunicação. E aí surgiu a automação. A automação que a gente conhece como automação industrial, porque o termo automação
não tem nada a ver com a automação industrial. É uma questão filosófica, como eu já falei com vocês. A quantidade de pessoas que estão indo para a cidade diminui e a gente passa a ter uma oferta e demanda mais equilibrada. Notem que os Estados Unidos ele foi a bola da vez, o principal país do mundo, depois da Inglaterra, quando teve essa explosão demográfica nas cidades. O modo dos Estados Unidos trabalhar e pensar, o comportamento norte-americano, estadunidense, ele é um comportamento adequado para resolver problemas de altas demandas, justamente porque foi um país que nasceu do zero e cresceu rapidamente. Então, eles aprenderam a lidar com isso. Só que quando a demanda chega a um equilíbrio com a oferta, o que impera é o conservadorismo, são os países mais antigos, porque eles sempre viveram num equilíbrio entre oferta e demanda e um equilíbrio populacional. Não é à toa que a China agora ela passa a ser o principal tier do mundo. Só que tem uma coisa acontecendo, que é justamente a necessidade da gente levar em consideração questões ecológicas. E isso está impulsionando essa nova revolução industrial. Não são só os sistemas de informações, mas também o fato da gente ter uma informação mais refinada e começar a ver as consequências do que essa mecanização e essa automação geraram. O que a gente mais gerou foi lixo, gente. Se você olhar a quantidade de locais que tem entulho aqui na cidade ou na cidade que você está, ela está cada vez mais gritante e isso não pode mais ser aceito. Como é que a gente pode estruturar uma sociedade que fala em progresso se fica gerando lixo e poluição do jeito que está? A pandemia mostrou em 4 meses o quanto a gente sujava o mundo, porque os 4 meses que a gente pararam, a natureza conseguiu se recuperar de uma maneira rápida, a ponto de todo mundo notar que a qualidade do ar estava melhor. Isso significa que a forma de vida que a gente estava levando não estava adequada à integração com a natureza. E quando a gente fala em economia é um negócio, gente, que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o comportamento social. E é aquilo que gera progresso. E gera progresso não só financeiro, mas ele tem que gerar saúde também, progresso em saúde. E isso está mudando. E quando a gente olha para esse quadro, a gente tem que começar a pensar em que paradigma a gente vai estar trabalhando. E eu falei no paradigma descentralizado na aula de redes hoje. E aqui eu também falo dele, tá? Quando a gente olha para a questão da automação e falam que a gente ainda está na terceira revolução industrial, a quarta revolução industrial tenta vender produtos da terceira com outra roupagem, mas não muda o paradigma. A gente é capaz, usando as tecnologias que estão sendo disponibilizadas, a chegar em resultados extremamente adequados, como se a gente fosse um grande artesão, sabe? Alguém extremamente especializado num assunto, mas fazendo isso em linha. Só que para isso, a gente não pode mais começar a trabalhar pensando em médias. A gente não pode pensar em sistema da qualidade, mas olhar item por item. O sistema computacional hoje passa a ter poder, capacidade de memória e troca de informação rápido o suficiente para que a gente possa lidar com cada item em exclusividade. Só que ninguém faz isso. Nenhuma indústria faz isso hoje em dia. Eles continuam trabalhando naquele mesmo modelo. E porque é muito difícil você sair de uma forma como você trabalha e ir para um novo paradigma. E eu volto a dizer, é isso que faz grandes corporações quebrarem.
e novas surgirem. Os primeiros computadores eram muito complexos. Presta atenção nesse histórico aqui. Baseado em relé, operado só por especialista, era uma lista sequencial de instrução. Hoje a gente fala em diversos tipos de programação, trabalhava com cartão perfurado. Daqui vem o bug do software, porque uma traça ruía o cartão de papel e criava mais um buraquinho e alterava todo o código. No final dos anos 60, eram sistemas multiusuários, tinha um mainframe e diversos terminais ligados a ele, tá? Vários usuários a um único computador principal. E a comunicação entre terminais e computador central surge as primeiras técnicas de comunicação entre dispositivos. Se existe no mundo sistemas de fato automáticos, é comunicação entre computadores. E toda essa rede de Ethernet que foi criada. A gente liga e o sistema já se comunica. Basta colocar uma senha quando preciso for e você já tem acesso. A gente não vê qual que é o protocolo de comunicação, a gente não vê todas as trocas de informações, não vê a lógica, o algoritmo interno do computador que faz tudo isso, está tudo embutido e a gente simplesmente usufrui desse serviço. Mas isso surgiu porque antes era uma coisa centralizada e começa a ser descentralizado. A gente está chegando no ápice da descentralização computacional. Nos anos 70, os computadores passam a ser mais baratos, começam a ser difundidos, surgem os primeiros CLPs, e após disso, a velocidade dos computadores é cada vez maior, aplicado de forma iterativa, e a gente deixa de usar mainframe, porque os computadores conectados e trabalhando em paralelo têm resultados melhores, num custo menor do que um grande computador. E aí a necessidade de criar redes. Aqui tem como é que eles se comunicam, os requisitos da comunicação fabril, mas futuramente a gente encontra 4 grandes iniciativas. Se eu pegar esse artigo do Herman, Pentek e Otto, os princípios de design para os cenários de indústria 4.0, isso é de 2015, então já está 6 anos atrasado, se não 7, porque ele escreveu isso em 2014. Ele aponta sistemas cyberfísicos, internet das coisas, internet de serviços e fábricas inteligentes como os principais componentes. Naquela época, o que eles fizeram pesquisas, viram os artigos, fizeram entrevistas, e esses foram os 4 principais. E quando a gente olha os componentes e preceitos, tem que haver interoperabilidade. Então, todo mundo tem que se comunicar. Quando for se desenvolver alguma solução, ela tem que ter interoperabilidade. Então, não adianta nada criar um novo protocolo de comunicação, porque só você vai usar. E de nada adianta você tentar impor por cima, porque todo mundo começa a desenvolver soluções de baixo para cima na automação. Se você tenta impor por cima para que todo mundo se automatize, isso é artificial. O que eu quero dizer há 10 anos atrás ninguém falava em ter celular do tipo smartphone. Hoje todo mundo usa smartphone. As soluções de smartphone começam a pipocar agora porque foi difundido o uso deles. É a mesma coisa numa solução industrial. E a próxima solução industrial não é só a virtualização das fábricas. A próxima revolução industrial, ela está vinculada em você ter equipamentos disponíveis, como se fosse uma nuvem de equipamentos, e você recruta eles de forma remota, organiza a logística para que em algum lugar isso seja montado, ou seja montado em partes em vários lugares, a ponto de
daquele produto chegar em determinado momento para o seu cliente ou para você. Só que se eu não tiver os equipamentos já adequados a esse tipo de interoperabilidade, isso não acontece. E se eu olhar os CNCs que a gente tem hoje em dia, eles fazem melhorias em tudo no CNC, menos na forma de comunicação via internet. Você vai ver que toda a estrutura da placa-mãe de um CNC, ela ainda é arcaica. E aí ele peca nessa questão da interoperabilidade. A virtualização tem a ver com trabalhar em nuvem. A descentralização, um IoT, um dispositivo na internet das coisas, ele já é descentralizado, mas ele centraliza em si algum serviço ou atividade. O serviço pela internet é a mesma coisa. É quando a gente monta os sistemas cyberfísicos e as fábricas inteligentes que a gente vai ter que lidar com a descentralização desses dois objetos. E também com a virtualização desses dois objetos. A orientação ao serviço acontece na questão do Internet of Service, e quem vai ter que olhar como é que vai sincronizar objetos, serviços e equipamentos é no nível do Smart Factory. É como se aqui estivesse falando, olha, o algoritmo do Smart Factory não é uma fábrica com um galpão, não é nada disso. É um sistema que sincroniza e planeja todas as operações, como se fosse uma fábrica. Por algum acaso, alguém já viu algo assim, que você manda a sua demanda e, de repente, não tem nenhuma marca vinculada com isso, chega o produto na sua casa e você nem sabe de onde ele foi produzido. Hoje não é assim, porque as grandes companhias, elas têm fornecedores, têm contratos de fornecimento. Isso quebra contratos de fornecimento. Eu posso até ter contratos de fornecimento para determinados produtos, chip da Intel. Por quê? Porque só tem 2 fábricas de chips, AMD e Intel. Ou é uma ou é outra, sabe? Agora, quando não tem, eu posso ser extremamente flexível, desde que os equipamentos tenham esse poder de descentralização e trabalhar em cloud. E assim a gente começa a olhar todo o planejamento em tempo real. E a busca de modularidades nos serviços que vão ser apresentados. E isso é uma padronização. Qual é o serviço que eu vou prestar, qual é o nível de serviço, e padronizar isso. A gente para de trabalhar numa questão de vender produto e começa a pensar em vender serviço. Eu vou dar um exemplo. A maioria aqui deve usar Uber, ou já usou Uber. Eu só usei Uber uma vez na minha vida, e a contragosto, mas já usei. O que eu quero dizer é que a questão do Uber é um serviço. Eu contrato um serviço. O táxi já vendia o serviço. Sim, o táxi já vendia o serviço. Mas no táxi você faz o contrato diretamente com o motorista. No Uber você faz com uma empresa e essa empresa tem um pool de motoristas que podem te atender. E mais, tem o contrato com as grandes locadoras. Porque tem muita gente que é motorista, mas não tem carro. E as grandes locadoras têm carro para alugar, mas não tem para quem. E fizeram um acordo. Tá vendo? Tem um monte de acordos por trás. Todos acordos de serviços. E é assim que as coisas estão acontecendo hoje em dia. E não adianta a gente pensar, eu vou desenvolver uma nova placa-mãe e eu resolvo isso. Não. Agora, a questão nem é essa. Nem é o projeto da placa. Agora eu vou disponibilizar para você uma placa com uma determinada qualidade, eu vou disponibilizar para você um equipamento com determinados requisitos. E uma das cláusulas é que, periodicamente, esse equipamento vai ter um upgrade. É isso que vai estar no sistema. Então, a placa que está lá no seu equipamento, ela já não é mais importante. O importante é você fazer o upgrade sempre. E é isso que vai garantir a você
a prestação de serviço que você está fazendo. Tá claro o que eu estou falando, gente? Faz sentido o que eu estou dizendo a vocês? Tem alguém acordado? Estamos aqui, sim, professor. Tem, sim. Bem, isso aqui é importante porque quem vai vivenciar isso são vocês. Se vocês perguntarem para mim, pô, eu sou hoje, graças a Deus, eu sou funcionário público de uma universidade federal. Nem sei até quando vai ter essa universidade federal, porque o governo quer vender, mas eu estou numa situação confortável. Quem não está é quem está para se formar. E eu ia ser um professor medíocre se não me importasse com o que vai acontecer com vocês. Então, eu tenho que apontar para vocês para onde é o caminho. E quando eu monto uma atividade em que a gente tem um monte de dispositivos, eles se comunicando de diversas formas, essa vai ser a imagem do futuro. A gente não vai ter uma única forma de se comunicar. Vão ter diversas formas de se comunicar. E tem que ter um objetivo. Pô, eu estou passando o objetivo, que é a sequência de movimentação dos cilindros. Mas a gente tem que olhar sobre um outro olhar o mercado de trabalho. E não mais como eu quero uma empresa que me contrate. Eu acredito que ainda vai ter gente que vai ser contratado por empresa. Mas a grande maioria vai ser contratado para atender serviço. E um pequeno grupo pode estar à frente e desenvolver o que vai ser amanhã as soluções industriais da sociedade. E eu convido a todo mundo a pensar nisso daí. Aí, apresenta os tipos de rede de controle de dispositivos, redes abertas proprietárias, os meios físicos de transmissão, as topologias, os tipos de rede, método de acesso mestre-escravo, token ring, CSMA, que é a Ethernet, a pirâmide da automação, os níveis hierárquicos dos dispositivos que se encontram na indústria. E isso é um negócio importante, porque hoje é assim, todo mundo se comunicando via cabo, uma hierarquia extremamente forte entre cada nível. Se eu descentralizar isso, eu arrebento essa hierarquia. Eu vou ter todo mundo no mesmo nível se comunicando com diversos aplicativos, e os aplicativos fazendo todas as partes de seleção, sequenciamento, programação e execução das coisas. Até a execução. Quando eu falo execução é o seguinte: eu vou fazer uma usinagem num CNC, em vez de eu rodar o CAN no meu computador, o CAN está sendo rodado num aplicativo em nuvem. E um outro aplicativo em nuvem com um projeto CAD transferiu os dados para lá. E tem a comunicação direta com determinados dispositivos, está lá a matéria-prima a ser usinada, ela vai ser usinada. Ou eu vou fazer uma manufatura aditiva, sabe? Eu não vou precisar dessa estrutura toda, só que eu preciso conhecer essa estrutura. Porque se eu precisar fazer alguma adequação em indústria, eu tenho que saber como é. E é por isso que a gente vai ver a estrutura industrial nesses 5 níveis. E aqui mostra o nível 0 da rede de sensores, depois a rede dos dispositivos, a rede de campo ou field bus, a rede de dados. E para cada tipo de rede tem um tipo de padrão mais adequado, como está descrito aqui. Aqui é a estrutura de redes que vocês veem em redes de computadores, com 7 camadas, e a estrutura de redes que de fato a gente usa com 3 camadas. Os critérios de dimensionamento, as características básicas e tanto de requisitos de redes industriais, comportamento temporal, as mensagens que podem ser periódicas, esporádicas e aperiódicas. E, por fim,
que é um sistema em tempo real? Que nada mais é do que atender prazos de entregas de mensagens. De onde vêm esses prazos? Dos sistemas que a gente está controlando. Se eu estou controlando um sistema de posicionamento de satélite e ele tem que responder em menos de 1 segundo a posição para não perder o sinal, a troca de dados tem que ser em menos de 100 milissegundos. Tem que ser 10 vezes menor para garantir que o sistema de controle consiga atuar. E é isso que vai definir se o seu sistema vai conseguir atender o requisito de tempo real. É o sistema a ser controlado e o sistema de controle. Esse cara tem um time. E é isso que faz o engenheiro mecatrônico distinto do resto, porque a gente conhece como modelar o sistema a ser controlado, sistemas mecânicos principalmente. E aí desenvolvemos um sistema de controle que atenda a essa necessidade. Basicamente é isso que é um sistema em tempo real. Só que é muito mais do que isso quando a gente olha sobre o ponto de vista eletroeletrônico, porque a gente tem os diversos componentes, microcontroladores, microprocessadores, memória, e a gente tem que fazer com que haja um sincronismo entre eles, fora a placa de rede, para que a placa do circuito rode em menos tempo do que o necessário para controlar esse sistema. Isso se a gente fizer uma automação por hardware. Uma automação por software, a gente vai ver qual é o tempo de processamento daquele objeto, em quanto tempo ele colhe os dados, quantos dados por segundo ele colhe, e ver se isso é o suficiente para atender o nosso sistema a ser controlado. Bem, por alto é assim que é essa questão da introdução a sistemas em tempo real. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Tudo bem até aqui, gente? Então, está disponibilizado o material, tem um vídeo aqui da aula introdutória, com mais informações. Quero que vocês assistam esse vídeo, vejam o material e tirem as dúvidas comigo na semana que vem. Aí na semana que vem a gente já vai falar dos tipos de protocolos que a gente vai trabalhar. Ok? Tudo bem, gente? Tudo bem, Tudo bem, beleza. professor. Então, Sim, tudo certo. eu agradeço a presença de vocês. Vou parar a gravação.